Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Experiências que Conectam. E hoje eu vou confessar para vocês que eu tô muito ansiosa pelo meu convidado, porque ele é muito especial, é um parceiro de longa data que eu faço questão de primeiro eu apresentar para vocês. Só para vocês entenderem porque da minha expectativa. O Rafael Barros, ele é diretor da Guarulhos Sucata, engenheiro, inovador, vice-presidente do INESFA, que é o Instituto Nacional da Reciclagem, e presidente do Sindinesfa, que é o Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço. O Rafa é uma pessoa super inspiradora, que desde cedo entendeu o valor da reciclagem e luta e trabalha duro para a valorização dessa cadeia em todo o Brasil. Meu amigo, meu parceiro de tantos anos, seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado, Li. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui também. E eu também. Como você se sente num podcast? Bom, a gente falou, né? Meu primeiro podcast, me sinto bem. Estou aqui feliz de estar contribuindo, de estar dividindo um pouco. Legal. E assim, eu sei que é novo para todo mundo, a gente até estava conversando sobre isso, né? Eu te apresentei brevemente para todos os nossos aí ouvintes, mas eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para que eles possam te conhecer um pouco mais também. Legal. Bom, então acho que para entender um pouco de quem eu sou, preciso entender um pouco de onde eu vim. Né? Então eu sou guarulhense, com bastante orgulho nascido aqui e acompanho meu pai desde pequenininho, dentro da Guarulhos Sucatas, onde eu aprendi o valor dos materiais, o valor da reciclagem, e aonde eu me formei com o meu pai, ao lado do meu pai, trabalhando todas as férias e tudo, e entendendo a necessidade ali do que o depósito de sucata tinha ali para gente, eu entendi que o ideal era eu fazer engenharia, que é onde eu podia desenvolver melhor as habilidades que eu precisaria. Então, um pouco de mim, assim, é uma pessoa apaixonada mesmo pelo que faço, amo minhas máquinas, amo meus caminhões, amo muito, assim, transformar as coisas. E é isso, depois acabei fazendo mais uma pós em gestão de pessoas, por entender que no nosso negócio, em qualquer negócio, né, o maior valor está nas pessoas, as máquinas são extremamente importantes, mas sem as pessoas a gente não consegue chegar em lugar nenhum. É o famoso a gente não faz nada sozinho, né? Não faz nada sozinho. Eu falo que o nosso trabalho é ficar motivando as pessoas a fazer o que a gente entende que é o correto e o que precisa ser feito, né? Sim. E nessa trajetória eu entendi também que se eu queria mesmo de fato que a empresa perdurasse e que ela fosse alinhada com os nossos valores, a gente precisava mudar o meio ambiente que a gente vive, não só o meio ambiente físico, mas o meio ambiente das leis, né? Tudo o quanto a gente está envolvido dentro da cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo, nível nacional. Então, por isso que eu me tornei primeiro presidente do Sindicato das Empresas de Sucata de Ferro e Aço e depois vice-presidente do Instituto Nacional, por entender que se a gente não concorda, a gente tem que mudar. E para mudar, a gente tem que fazer parte, né? Não adianta ficar reclamando em casa, né? E como está sendo essa luta por essa mudança na legislação com relação à reciclagem no Brasil, Rafa? Olha, tem sido árdua, mas eu confesso que eu tenho aprendido muito. Né? A gente está trabalhando muito agora na reforma tributária, mostrando que a reciclagem ela não se faz sozinha, né? A gente tem um lema na Guarulhos que a gente diz que a reciclagem é assunto de todos nós. E entendendo que é assunto de todos nós, a reciclagem não consegue se pagar sozinha, né? Sim. Então, até já começando a entrar um pouquinho no assunto da reciclagem, quando a gente consome alguma coisa, quando ela vai para destino, para destinação final, ela não carrega os seus impostos que fizeram parte do produto até ela estar ali. E dali em diante ela está zerada nos impostos. Então, quando a gente coleta esse material, a gente tem que pagar todos os impostos para ela voltar na cadeia produtiva. Que acaba inviabilizando muitas vezes, né? Exatamente. Então, assim, a latinha de alumínio não inviabiliza por quê? Porque o material tem um valor agregado muito alto. E por que o plástico fica na rua? Porque o valor agregado é baixo. Então, é isso que a gente entende, que na linearidade, como foi sempre, estava tudo bem, né? Porque você só reciclava o que dava dinheiro. Sim. Né? E é assim, o que move o meio ambiente é a economia. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que tornar as coisas viáveis economicamente também. E então, entendendo isso, a gente briga para que a gente consiga um crédito ou uma legislação diferenciada para que a gente não precise pagar todos os encargos
desse produto. Isso dá pra gente falar... Um podcast só disso. Dá pra falar uns 3. Mas eu acho muito bonito nesse seu processo, nessa sua entrega, como você leva um monte de gente junto. Porque lá na Guarulhos eu vejo mesmo assim o olho das pessoas brilhando, sabe? Esse envolvimento pelo propósito, pela causa. Eles estão ali além do trabalho, né? E é muito legal perceber. E como você disse, aqui a gente pode falar sobre esse tema e vamos falar mais vezes, mas assim, o objetivo principal do Experiências que Conectam é falar desse processo todo, desse negócio, né, dentro do que cada um faz, cada convidado faz, e também das pessoas envolvidas dentro disso, da experiência em si. E aí, antes, eu queria entender de você, o que é experiência para você e o que a reciclagem tem a ver com isso? Legal. Eu acho que para falar, assim, falando um pouco da experiência, eu trago muito do que meu pai me ensinou. Tá. E ele sempre me ensinou que a gente nunca fez nada por dinheiro. Lógico que a conta tem que fechar, tem que se pagar, tem que sobrar alguma coisa, a gente precisa comer, precisa, né? Mas nunca foi nada pelo dinheiro. Então, assim, nossa, precisamos crescer. Mas crescer por quê? Para ganhar mais dinheiro? Não, não é essa a nossa experiência, não é isso que a gente quer. A gente quer crescer fazendo alguma coisa diferente. O que a gente vai entregar? Pô, então a gente, assim, vamos empregar mais pessoas, vamos trazer mais pessoas com a gente, vamos reciclar mais, vamos construir uma máquina nova, vamos fazer alguma coisa que ninguém faz. Então é muito mais nesse viés do que no viés de, quero ganhar mais 1.000, mais 2.000. Que graças a Deus, assim, comer já come, né? Já anda para lá e para cá. O que mais que a gente precisa, né? Sim. Então, nesse fato de conectar as pessoas, a gente sempre vai muito por esse lado. Então, a gente nunca conectou ninguém ou nunca se relaciona com ninguém dizendo assim, olha, você está sendo contratado porque eu quero que você dê mais X% de resultado no final do ano. Lógico que a empresa tem que ser lucrativa, eu não estou aqui para dizer que... Social, né? Total. Social total, não é esse o caminho. Mas o resultado, ele vem, né? Ele vem de um trabalho bem feito, né? E ele vem quando alguém dá valor ao que você está produzindo e ao que você está fazendo. Então, a gente luta muito pelo valor das coisas e o resultado, depois, ele acaba vindo... Naturalmente. Rafa, eu já conheço bastante, que a gente é parceiro aí há 14 anos, mas assim, eu queria que os nossos ouvintes conhecessem um pouco mais dos números da Guarulhos Sucata, quanto tempo ela tem hoje, como é a operação dela. Você pode contar um pouquinho mais, por favor? Conto, com certeza. Então, a Guarulhos Comércio Sucatas, ela foi fundada em 1979 pelo meu pai. Meu pai ainda está na gestão, hoje está na gestão meu pai, e eu e minhas 2 irmãs, que com muito carinho elas estão com a gente também. E nesses 40 e quase 5 anos aí de história da Guarulhos, hoje a gente conta com um pouco mais de 200 trabalhadores conosco. Hoje a gente tem 4 sites. Então a gente tem o site da Matriz, que é onde acontece a reciclagem. E lá a gente recicla mais ou menos 15.000 toneladas mês. Uau! De sucata. É bastante coisa. Só para fazer uma comparação, a cidade de Guarulhos inteira, ela gera aproximadamente 30.000 toneladas por mês de resíduos. Ok. Isso que vai para aterro. Então, a Guarulhos Sucata sozinha, ela consegue hoje destinar e coletar e destinar 15.000 toneladas de sucata ferrosa. A gente tem um outro site, que é o site da revalorização, que é a primeira planta de revalorização de resíduos do shredder da América Latina. A gente tem um outro que é de cuidado com os caminhões. Hoje a gente conta com mais ou menos 80 caminhões na frota. A gente faz a coleta e faz a entrega também para o cliente. E agora inaugurando o novo site de Itaquaquecetuba, uma cidade aqui perto, um site um pouco maior do que a gente tem hoje. Tem 35.000 metros, mais ou menos. Um shredder novo, uma máquina italiana que a gente trouxe. E uma aposta aí no mercado que está em pleno crescimento. Já são números expressivos e vão só aumentar com essa nova planta, é isso? Se Deus quiser. A gente Muito hoje, bom. com 15.000 toneladas, a gente espera aí, não trazendo dados muito sensíveis, mas pelo menos triplicar aí o volume nos próximos 10 anos. Uau, que orgulho fazer parte disso, Rafa. Com certeza, e faz, né? A gente começou opa. começou com a Atena lá atrás em 2010? Foi 2010. 2010, tem Mas um tempinho já. Vamos parar de fazer contas, senão vou entregar com o Botox. Já tem um tempinho. Não, eu tenho muito orgulho dessa parceria. E, Rafa, me conta uma coisa, assim, dentro da ideia da reciclagem, dessa atuação, qual foi a experiência mais marcante que você já viveu, né, com a sua atuação como líder dentro do segmento da reciclagem e como você se sentiu? Puxa, uma boa pergunta. Uma experiência mais marcante...
Eu vou te falar assim, que eu gosto muito de máquinas, então para mim é muito marcante quando a gente trabalha muito e põe uma máquina para funcionar. Então, assim, as minhas máquinas, a gente fabrica, né? Isso eu não sei, a gente não tinha falado ainda, mas muitas a gente compra e muitas a gente acaba desenhando e fabricando. Então, elas partem de um papel, né? De um desenho à mão mesmo, parece um desenho de criança ali, mas ela toma corpo e, assim, para mim é muito marcante quando a gente consegue... E é lógico que não sou só eu, né? A gente tem uma baita de uma equipe, engenheiro, projetista e tudo. Quando a gente consegue tirar do papel e ver que aquilo tá... Aquela máquina que a gente desenhou, que a gente tinha aquela expectativa, se tornou realidade ali, tá produzindo. Isso é muito gostoso. Mas falar uma experiência mais marcante, eu vejo que assim, o caminho que a gente está trilhando é muito gostoso. É, assim, é a vontade da gente trabalhar, a vontade da gente prosperar. Acho que não tem uma data específica, um evento específico. Sentiu, é como se sente, né? É a coisa, eu tô fazendo, tô caminhando, tô andando. Dentro disso, eu imagino como você deve ter se sentido com a planta que foi recentemente também inaugurada, acho que tem 2 anos a de revalorização. De revalorização tem quase 2 anos. E acho que é legal a gente explicar um pouquinho mais como ela atua, né? Porque você deu aí dado, né, que é a primeira na América Latina, mas assim, me corrija se eu estiver errada. Essa planta, ela consegue destinar quase que 100% dos resíduos para a sua cadeia produtiva correta? Como que ela atua hoje? Então, o que acontece é que na matriz a gente faz a trituração do material metálico, material ferroso, os metais ferrosos, e a gente recupera os metais ferrosos. Só que o que acontece é que, por exemplo, quando a gente tritura um carro, o carro ele é 70% metal ferroso. 30% são outros materiais. 3, 4%. Iam pro aterro? Sim, antes iam para aterro. E é o que todo mundo acaba fazendo. Vai para aterro e, de novo, só recupera aquilo que é viável economicamente. O que a gente está tentando fazer e está tentando trazer para o Brasil é a viabilidade econômica dos outros materiais que hoje vão para aterro também. Então, eu estou dizendo que 30% ou 27%, 28% do que ia para aterro, hoje a gente está recuperando. O que tem ali no meio? Plástico, borracha, tecido, espuma e até terra. Tá? Os metais a gente acabava que já recuperava, que é alumínio, cobre, esses materiais a gente já recuperava. Então a gente está trazendo tecnologia de fora para a gente conseguir recuperar esses materiais e reintroduzir eles no ciclo produtivo. O que acontece é que os equipamentos são caríssimos, são todos importados e são caríssimos. E a taxa de juros no Brasil não está ajudando muito, então acaba que a conta fica mais difícil de fechar. Mas a gente tá indo. Continuando a batalha, né? Trouxemos um equipamento agora que acho até legal de falar, que é um equipamento muito diferente, que é um separador óptico. Então, ele tem 2 metros de esteira e os materiais passam nessa esteira e ele faz a leitura de qual tipo de plástico que está ali e separa por tipo e por cor. Então, ele consegue separar o PET, o PVC, o ABS, o PS, por tipo e por cor. É uma máquina que tem pouquíssimas aqui no Brasil, com outros objetivos, e dentro da planta de revalorização também é a primeira no Brasil. É a tecnologia a favor da reciclagem. Com certeza. Muito bom, Rafa. E assim, eu fico pensando, se tiver um ouvinte que reciclagem é um assunto novo e que está vendo a gente falar de tantos dados e impactos, né, que isso causa no planeta, por ser um recurso finito, né? Se a gente não cuidar dos nossos recursos naturais, fico pensando que deve ficar uma questão assim, por onde eu começo, né? O que tudo isso tem a ver com o meu dia e por onde eu posso começar. Se você tivesse que dar um conselho para esse ouvinte, o que você falaria? Eu acho que tem dois caminhos, né? Se é um ouvinte, vamos dizer, pessoa física, que está interessado em ajudar na causa da reciclagem, ele tem que começar fazendo a separação dos seus resíduos em casa. A gente brinca muito nas palestras, nos ambientes que a gente vai explicar, que a gente diz que assim, as pessoas veem aquelas latinhas coloridas de lixo, de resíduo, não existe lixo, né? De resíduo, e ali amarelo, vermelho, tal, acha que você jogou a latinha ali, que ali tem um túnel e que dali aparece na indústria de transformação, né? O que tem ali por trás de toda essa separação? Então, o primeiro ponto é a segregação do resíduo, não misturar o resíduo. Então, assim, de novo a gente fala que a reciclagem é assunto de todos nós, porque é de fato. Todos nós somos recicladores ou deveríamos ser. Porque se a gente é consumidor, se nós somos consumidores, isso todo mundo é consumidor, se você é um consumidor, você tem que ser um reciclador. Como que você tem que ser um reciclador?
separando o teu resíduo. A cidade de Guarulhos conta com coleta, isso a gente participou agora há pouco tempo, e a cidade de Guarulhos está de parabéns porque ela tem 100% dos bairros atendidos pela coleta seletiva. Legal. Então, assim, fazendo a separação, ele vai chegar no local onde ele vai ser segregado. Então, esse é o primeiro ponto, né? Pra pessoa Nós como consumidores e recicladores que devemos ser, separando da forma correta os nossos resíduos. Uhum. E se alguém, para quem tem vontade de empreender na reciclagem, daí é uma conversa à parte que dá uma série de podcasts. Mas o que, assim, todo material ele guarda um valor, né? Por quê? Porque é uma matéria-prima. Uhum. Então, o que acontece quando por que a gente não vê uma latinha de alumínio jogada na rua? Porque ela tem um valor tão grande que o cara consegue tirar o seu sustento dali. Sim. Então, assim, uma coisa até que a gente tem que saber reconhecer é quando a gente passa na rua e vê alguém fazendo uma coleta, ali o catador de rua, aquele cara, ele é muito importante. 99% da reciclagem no Brasil de pós-consumo acontece através da mão do reciclador autônomo. Não sabia. Que é o catador de rua. Então, assim, eu tenho participado bastante, estou sendo até convidado para a CPI do roubo e furto de cabo aqui da cidade de São Paulo e tal, porque eles não entendem a diferença. Uhum. Tem o cara que tá para roubar, lógico que tem, como em todo lugar tem, mas aquele cara que está fazendo a coleta do material na rua, que puxa a carroça, o pessoal chama de carroceiro ou de catador. Assim, primeiro a gente tem que entender que isso tem no mundo inteiro. Não é uma disfunção social do Brasil. Lógico que no mundo inteiro, em muitos países, o cara não está ali puxando uma carroça, que é tração humana, que isso, de fato, não é o melhor caminho. Uhum. Agora, você vai proibir o cara de fazer e não vai dar outra rota para ele fazer? Ele vai viver do quê? Ele vive daquilo. É o trabalho dele, né? A fonte é o trabalho de renda dele. E é um trabalho muito louvável. Meu pai Sim. começou sendo catador, ele tinha o caminhãozinho dele, ele começou catando na rua, e isso a gente não tem vergonha nenhuma, pelo contrário, a gente fica muito feliz de ver de onde que a gente veio. Então, no mundo inteiro, essa catação ela acontece. Tá? Eu viajo bastante, a gente é membro do BIR, que é o Bureau Internacional de Reciclagem, membro do ISRI, que é o International Scrap Recycling Industry. Então, assim, são os dois organismos mundiais de reciclagem. A gente visita muitos pátios fora do Brasil. Todo lugar a reciclagem acontece através da pessoa física que que coleta o resíduo e leva nos pontos de coleta. Então, isso até para desmistificar. Aqui no Brasil fala, deveria acontecer com a prefeitura. Cara, em nenhum lugar Sempre é assim. parte da consciência do indivíduo, né? Sempre de separar e aí sim o órgão faz sua parte depois de destinar. Do que separa e do que coleta. Tá. Porque ele tem um caminhãozinho, uma caminhonetinha que passa fazendo a coleta desses materiais, separando e destinando os materiais. Então, se alguém quer empreender, tem diversos caminhos, desde começar ali recolhendo os materiais, até abrindo um local para fazer a separação dos materiais, ou já fazendo o que a gente chama de transformação do resíduo reciclável em matéria-prima. Tá. Né? E aí acho que eu tenho usado bastante, que a gente tem né, são 3 palavras dentro da reciclagem, né? Que é o reciclável, Tá. a reciclagem e o reciclado. Meu Deus, deu uma embaralhada. Não é a mesma agora. coisa, não é. A pessoa pega uma garrafinha e fala assim, essa garrafinha é reciclado. Não é reciclado, você não sabe se ela foi reciclada. Nem tem como saber olhando para ela, né? Não tem como saber, Tá. né? Então, assim, ela é reciclável. Porque ela pode ser reciclável. Ela tem potencial Tá. de ser reciclada. Ok. E o que é a reciclagem? A reciclagem é você transformar o potencialmente reciclável em insumo reciclado. Então, o que eu faço na Guarulhos? Na Guarulhos eu coleto as caçambas com geladeira, fogão, peças de carro que vêm de oficinas mecânicas, cadeiras, mesas. Eu pego esse material, reciclo ele e forneço para a indústria de transformação uma matéria-prima reciclada. Né? E por que a gente diz tanto a respeito dessa matéria-prima? Porque dentro da cadeia de suprimentos ela é uma matéria-prima muito mais resiliente. Sim. Né? Então a gente acabou de passar uma pandemia onde as fábricas pararam por falta de matéria-prima. E aí aonde que elas foram buscar? Na reciclagem.
No meio da pandemia, o preço dos recicláveis subiram demais. Então estava super aquecido para você. Estava superaquecido porque as empresas precisavam produzir, não conseguiam importar matéria-prima de outros locais, então elas tinham que buscar matéria-prima mais perto. Qual era a matéria-prima mais perto do plástico, por exemplo? A reciclagem. Do aço, que parou não sei quantas extrações. Mais 40%. Exatamente. Uau. Então, voltando nas 3 palavrinhas, né? O reciclável é o que pode ser reciclado. É o que guarda o potencial. A reciclagem é o ato de transformar. Aqui a gente tem, por exemplo, 3 materiais. Né? A tampa é um material, a garrafa é outro e o rótulo é outro material. Eles não podem ser reciclados juntos. Eles têm que ser separados. Então tem um processo de trituração, de lavagem, de segregação desse material para depois ser reciclado. Tá? Legal. E... Imagina, e até para contribuir com o que você falou, vou pegar uma colinha aqui que eu tenho, que fala dos benefícios ambientais da reciclagem, no caso do aço no Brasil, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a cada tonelada de aço reciclado são poupados 76% no consumo de água, 75% de energia, 86% dos poluentes liberados no ar, 1.115 quilos de minério de ferro, 625 quilos de carvão e 53 quilos de calcário. É muita coisa, Rafa. É muita coisa. Meu Deus, precisamos aumentar muitos pátios, Rafa, crescer muito rápido. É isso aí. A gente fala assim, no Brasil, se a gente for pegar o volume de sucata ferrosa que vai parar no aterro, é muito pequeno. Então, esses catadores de rua já fazem um trabalho muito bem feito. A reciclagem hoje está na moda, mas eu brinco que na escola, o meu bonequinho era o Siga Bem Caminhoneiro. Cada um tinha um bonequinho. O meu era lixeiro, Siga Bem Caminhoneiro. Então, assim, não é de hoje que a reciclagem acontece. Né? O próprio instituto, que hoje estou como vice-presidente, ele tem mais de 70 anos. Então, a reciclagem acontece há muito tempo. É que hoje as pessoas estão enxergando como a reciclagem... aonde a reciclagem deve estar, né? Então, quando a gente vai falar de reciclagem, não tem nenhum maluco que é contra. Ninguém chega e fala, opa, sou contra a reciclagem. Isso não existe. Só que as pessoas ainda têm dificuldade de entender como auxiliar e como incentivar. E essa é a nossa briga. A nossa briga é tirar o nosso dia a dia, né? O pessoal fala assim que às vezes a gente não tem o que a gente ainda merece na reciclagem porque a gente é muito bom. Porque a gente consegue fazer sem a ajuda de ninguém. Mas está na hora da gente... e pedir pelos outros materiais. E aí, quando eu falo a gente é bom no que faz, é na sucata de ferro, né? Que é o core business hoje da Guarulhos Sucatas. O Instituto não. O Instituto ele pega plástico, papel, borracha, todos os materiais, vidro. Ele pega. E agora nossa tarefa é aumentar os níveis de reciclagem dos outros materiais também, assim como a gente consegue fazer com os metais. Hoje, no Brasil... Imagino eu que o mais alto é o aço mesmo pelo valor, né? Em todos qual é o os mais países. Baixo hoje, Rafa? Plástico. Plástico mesmo, tá. Todos os países, assim, quem é o maior índice de reciclagem é a sucata ferrosa. Primeiro porque ela tem maior volume, não é difícil da gente entender, né? Que tudo que a gente olha tem sucata, tem ferro ali empregado, desde a construção civil até o automóvel. E o que é mais difícil de reciclar é o plástico. A gente tem diversos trabalhos com a indústria do plástico que está se empenhando muito em resolver o problema do plástico, mas o plástico, ele geralmente, primeiro que ele não vem sozinho, ele vem agregado vários tipos de plástico e você descobrir qual o tipo de plástico que está sendo usado não é uma tarefa muito fácil. O que dificulta o processo de Dificulta reciclagem. muito a separação. Tá. Dificulta muito a separação. Então... O que eu falei para você do ferroso, que é 2% que vai parar no aterro, se você for pegar do plástico, a maioria do que está indo para o aterro é plástico. Muito bom. É uma tarefa muito grande. Então, o desafio, no geral, é pegar todas essas possibilidades e colocar de novo no ciclo, né? Para fazer isso, voltar a matéria-prima de novo e voltar para nossa mão e a gente, de novo, com a consciência do indivíduo, separar e assim por diante, né? Fazer a cadeia girar. Teve uma fala de um CEO de uma empresa que é alemã, que é a Steinert, que é um parceiro muito grande nosso, que a gente traz tecnologia para separação. E ele falou assim, quando o ser humano entender
que a próxima guerra ou a próxima escassez não vai ser de energia e sim de recursos, porque os recursos naturais, eles sim são finitos. Sim. O sol, ele tá aí, é só a gente aprender a usar a energia que tem do sol. Mas e os recursos? E o minério de ferro, a bauxita, o minério de alumínio, né, o plástico? Esses sim são recursos finitos. Então, se a gente não entender que a gente vai deixar de fabricar um carro, uma geladeira, um computador, porque não tem um metal nobre que vai no computador, o computador ele tem ouro, tem prata, tem diversos materiais raros e escassos. Sim. Se a gente não entender que a reciclagem é parte da continuidade do ser humano, muito mais do que a própria energia que eu estava falando, ou da água. O dia que tiver que aprender, vai aprender a usar água de outro jeito. Agora, o material não tem jeito. Se você não tiver o ferro, você não vai produzir. Eu acho que esse podcast me lembra uma frase que minha mãe falava, que ela falava assim, ou vai aprender no amor, ou vai aprender na dor. É por aí, né, Rafa? É por aí. A gente tá tendo ainda a oportunidade de aprender com amor, né? Mas assim, ela tá acabando. E vou te falar que assim, eu cresci dentro da reciclagem, né? A minha vida, da minha família e de tantas outras, a gente faz dentro da reciclagem, tira nosso sustento da reciclagem. E o que é lindo de ver na reciclagem é o quanto ainda pode crescer e o quantas pessoas ainda podem ser empregadas na reciclagem. Então, assim, a gente vê tanto desemprego, né? E a gente, com certeza, estaria muito mais bem empregado na reciclagem se a gente conseguisse mostrar o valor que tem e trazer o valor comercial. E aí, de novo, eu volto no valor econômico, comercial dos materiais, porque sem o valor de venda, não paga a cadeia de separação. Sim. E aí o material vai para o aterro. O material não vai para o aterro porque, por que ninguém foi lá e separou? Porque não tem valor, não paga a separação. Esse custo, né, não consegue. E é legal você colocar esse ponto, porque muita gente fala da economia circular, né, destinar, mas pouco se fala do trabalho social que está por trás disso, empregando pessoas, né? Você falou hoje 200 pessoas na Guarulhos, né? Quantos outros parceiros também dentro das suas operações? Então, a gente está falando de uma cadeia muito forte de geração de empregos. Hoje, se a gente for começar na cadeia, a gente começa com as cooperativas e com os catadores autônomos, que somam mais de 1,5 milhão. Tá. São dados oficiais da ANCAT e dos movimentos nacionais de catadores. Então, mais de 1,5 milhão de catadores. Isso é um número que a gente acha que é muito maior, tá? E aí tem a indústria, tem os pequenos depositários, depois tem a indústria da reciclagem mesmo, que somos nós que transformamos, né, de novo o reciclável em reciclado. E a gente tem uma estimativa de mais de 5 milhões de pessoas que trabalham nessa cadeia. É muita gente. É muita gente. E tem espaço para muita gente ainda. Legal. Tem muito espaço. E aí precisamos, assim, não vamos cair aqui, né, naquele clichê, políticas públicas. Não, não é isso. A gente precisa que as pessoas entendam que ela vai ter que pagar um pouquinho mais pelo recipiente de plástico dela, porque ele vai ter que ser reciclado um dia. O de alumínio, ela não vai ter que pagar mais, porque ele já tem um valor comercial. Então, sai mais barato. Então, para a gente entender a circularidade, a gente precisa entender que para ele voltar pro ciclo, alguém tem que pagar. E quem que tem que pagar a conta? Quem decidiu consumir. Quem decidiu consumir tem que pagar. Eu vi uma frase ótima de um ambientalista que ele falava assim, sempre que você pagar por algo que é barato demais, lembre-se que alguém está pagando aquela conta. Claro, sendo perfeito. Na exploração de uma pessoa, de um recurso, alguém sempre vai pagar essa conta. Perfeito. E agora eu fiquei até culpada pelas roupinhas baratinhas. Não, perfeito. Então, assim, nada contra o plástico, tá? Pelo contrário, eu acho que os materiais estão aí pra gente usar, a gente tem que saber utilizar. Mas eu só vou dar um exemplo. Por que as garrafas são de plástico e não são de alumínio? Porque a embalagem de alumínio é muito mais cara. Sim. Mas por que ela é muito mais cara? Porque ela tem um valor, a embalagem tem um valor. Tanto é que ela é reciclada sozinha. Você não precisa fazer nem força para reciclar o material de alumínio. Por que o plástico não é reciclado? Porque ele não tem valor no final da vida dele. Então, olha como as coisas começam a fazer sentido quando a gente traz esse valor da embalagem para a circularidade. Sim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Se a gente não traz esse valor, as coisas não vão voltar à circularidade. E é por isso que eu acho esse papo tão importante, né, Rafa? Porque todo o processo de mudança começa pela conscientização. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui juntos, né? Promovendo essa conversa. Quando a gente fala em mudança, eu também, nesses 14 anos de parceria com vocês, vejo uma grande mudança dentro da Guarulhos, dentro das 3 públicos principais que vocês têm, assim, ao meu ver, que são a relação dos fornecedores, dos próprios colaboradores e com os clientes finais. E eu queria saber
nesses últimos tempos, o que vocês fizeram de mudanças para mudar essa experiência, essa percepção? Porque a Guarulhos virou uma empresa referência dentro do segmento, né? O que foi feito? O que mudou para vocês de dentro para fora e para ter vamos falar assim, esse engajamento com os públicos principais? Eu preciso ser muito justo com meu pai. Tá. Porque assim, eu acho que hoje a gente tem muito mais visibilidade, mas o que a gente faz é uma continuidade do que ele ensinou. Então, acho que no passado ele era reconhecido dentro das pessoas que ele impactava. Então, Legal. Ele sempre teve muita qualidade no que fazia, sempre foi uma pessoa que, assim, os funcionários sempre reconheceram ele muito bem. Uhum. E o que a gente fez foi ir adaptando à medida que as coisas o tempo vai passando, você tem que ir adaptando. Mas esses valores que ele deu pra gente. Então, assim, o que a gente faz é ter muita transparência nos negócios. Então, Legal. assim, aqui ninguém tá para enganar ninguém. A gente tá aqui para fazer bons negócios e tem que ser bom para todo mundo. Uhum. Né? Não quero vender a sucata mais cara, não quero vender ela mais barata, quero vender ela no preço correto. Também não quero pagar ela barata, também não posso pagar ela acima do custo que me permite. Eu quero dar o valor que ela tem. Quero valorizar o meu parceiro. Então, assim, tanto é que na Guarulhos, meu pai nunca teve fornecedor. Era tudo cliente. O cara que vendia sucata era cliente, para quem a gente vendia era cliente também. Legal. Ao tratamento que a gente dava, que ele ensinou a gente a dar para o fornecedor. Então não tem fornecedor, tem cliente. Porque cliente você trata diferente, né? Então, esse tratamento, esse respeito, esse engajamento com as pessoas, querer entender o problema. Não, vou te ajudar, tô aqui para te ajudar. E meu pai também sempre foi uma pessoa muito aberta a receber. Então hoje, além da gente receber, a gente convida os nossos, vamos falar aqui, parceiros de negócio ou concorrentes a vir visitar. Hoje mesmo tinha uma pessoa do Sul, Rio Grande do Sul, visitando a gente. Legal. Pô, a pessoa adora, porque vem, a gente divide, ensina o que a gente já aprendeu, pega também informação, né, do que a pessoa traz e tal. Então, assim, a gente é uma empresa de porta aberta, tá ali para dividir, né, para contribuir, para crescer junto. E eu acho que, assim, isso trouxe um ganho muito legal pra gente, porque você vai dividindo, você vai aprendendo, e nesse caminho a gente foi se tornando referência, né? E viu? Porque eu tô lá e sempre vejo, tanto nos brilhos dos olhos de quem trabalha, dos parceiros que falam, dos clientes, enfim. E nesse trabalho dessa sucessão que você hoje faz, mas que começou pelo seu pai, teve alguma inspiração para o nascimento da Guarulhos, ou alguma referência, Rafa? A inspiração é acordar às 5 horas da manhã e trabalhar. Meu pai, quando a gente fala de inspiração, ele fala, é assim, eu soube aproveitar as oportunidades E ralar. E ralar. Então, ele fala que no começo, ele foi convidado e ele era o cara que trabalhava. E meu pai tem uma força de trabalho. Por isso que eu falo, né? Eu até brinquei há pouco que o trabalho, ele tem que ser aprendido, né? Eu acho que exatamente do mesmo jeito que as crianças aprendem a ler e escrever, elas aprendem a trabalhar. Isso, assim, eu trago muito forte da minha família e do meu pai, que ele ensinou a gente a trabalhar. Então, acho que a maior inspiração é a do trabalho, né? Porque não importa, assim, o que você faz, né? Se você faz com afinco, com o trabalho, se você entrega alguma coisa, né? Acho que essa é a inspiração, a minha, pelo menos, é o trabalho. Eu, assim, sou muito realizado na reciclagem. Acho que a gente faz um excelente trabalho dentro da reciclagem. Mas, assim, se eu precisasse estar em outro trabalho, acho que eu me dedicaria e trabalharia com o mesmo amor pelo trabalho, né? É a força do exemplo, né? É a força do exemplo. Eu brinco com as leituras que a gente vai fazendo, e eu acabei de ler um livro do Henry Ford, e ele tem uma relação com o trabalho que, assim, é fantástica, é Qual lindo. deles? Minha Vida, Minha Obra. Tá. Assim, é lindo de ver a relação do Ford com o trabalho e como ele enxerga o trabalho. Acho que eu tô meio tocado pelo livro que eu acabei de ler, então acho que essa é a minha inspiração. Obrigada pela dica de leitura aí, vou colocar na minha... Vou te falar que é leitura obrigatória. É livro de cabeceira. De cabeceira e obrigatória. Show de bola, vou levar ele pra mim. Muito bom, Rafa. E assim, dentro de tantos desafios ainda que estão por vir, você acha que para grande transformação, além da consciência, da pessoa física começar com a separação, dos parceiros virem como agregando e, né, crescendo a cadeia, você acha que tem alguma virada de chave, algo específico que tem que acontecer para reciclagem? E urgente, né? Porque eu acho que o que é urgente e a virada de chave é o problema tributário que a reciclagem enfrenta. A gente até já falou um pouquinho, mas a gente conseguiu em 2005, dentro da Lei do Bem,
a isenção, ou na verdade o diferimento do PIS e da COFINS. O PIS e a COFINS, ele no lucro real é 9,25% e como a gente explicou aqui, não traz crédito. Tá. Então, por uma ação de uma empresa de embalagens que foi parar no Supremo Tribunal Federal, a gente perdeu o diferimento do PIS e COFINS, a gente entrou e tal, e está nessa discussão. Se o PIS e COFINS voltar, a reciclagem ela decresce de um ano para o outro, é difícil falar em porcentagem, mas assim, pela metade. Uau. Porque se a gente já tem que lutar muito, muito pela reciclagem do jeito que ela é, se a gente tiver que agregar um custo de 9,25% em cima da reciclagem, aí que, assim, isso eu tô falando porque... Muitos negócios se tornam inviável, né? Inviável. Então, a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, a ANCAT, que é o Instituto Nacional das Cooperativas, todo mundo já falou, metade das cooperativas fecham, não dá para pagar. E aí o que nós estamos falando é que o material reciclado, o insumo reciclado, ele vai ficar mais caro do que a matéria-prima virgem. Aí não dá. Não dá. E é o que a gente passa no dia a dia. Então, assim, quando a sucata baixa e o papel baixa, por exemplo, hoje nós estamos passando um momento muito difícil na economia. O papelão na fábrica está custando 55 centavos, 60 centavos. Nossa. Como é que você remunera uma cadeia toda para trás? Por quê? Porque a matéria-prima virgem está muito barata. Então, assim, a virada de chave é a gente entender que não dá para colocar a mesma carga tributária em cima de um material que já teve, né, sua carga tributária toda recolhida dentro do seu consumo. No caso, né? Em duplicidade. Por quê? Porque ele morreu. Eu brinco que quando você pega uma geladeira, você não vê. Mas se você abrir a última gavetinha, tá lá todos os impostos lá. Tá na última gavetinha. O IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, tá tudo lá. Sim. Só que quando ele se torna um resíduo, se ele vai para o aterro, ninguém paga nada. Só o município que paga para ele ser aterrado. Aí se a gente vai lá e coleta, a gente tem que pagar 9,25. Não dá. É tão surreal que quando a gente vai num congresso internacional e explica isso, o povo fica assim, mas deixa eu entender. Mesmo porque vocês estão, uma vez que coletam, resolvendo um problema também, né? Exato, Então uma baita você economia. paga para resolver um problema que é latente. Surreal. Então, assim, eu acho que a grande virada de chave é a gente conseguir. A gente tem um projeto de lei que é o 4035, a gente está brigando muito por ele, que é a isenção 100% do PIS e COFINS. Estamos trabalhando na reforma tributária, pela isenção também. E esse processo no STF, que a gente está indo muito bem no STF, graças a Deus, a gente teve reunião com diversos ministros e conseguiu que eles entendessem o problema que estava acontecendo. E bem provável que a gente consiga essa vitória no STF. Vou estar na torcida por vocês. Nossa, eu acho que o Brasil inteiro devia estar, porque Deus, né? nós vamos sentir falta da reciclagem Com se não certeza. acontecer. Não, nem quero pensar nessa hipótese. E me fala uma coisa, assim, eu tô vendo que a sua luta é muito grande, eu imagino que todos essa cadeia no Brasil e no mundo, né? Mas eu queria saber, falando um pouquinho do Rafael Barros, como esse trabalho conecta ao seu propósito, assim? Que mexe lá dentro, assim? Olha, eu vou te falar que é muito mais fácil de falar da sucata, das máquinas, do que eu falar de mim mesmo. Agora eu te peguei, Rafa. Você me pegou. De novo eu vou voltar no trabalho, como que me conecta. Eu acho assim, a gente vem de uma família assim bem forte em valores, de tentar fazer o melhor que a gente pode dentro da condição que a gente tem. Então, na condição que me foi dada e o lugar que eu ocupo hoje, eu acho que assim, eu estou tentando fazer o meu melhor e estou tentando entregar o meu melhor. Então, às vezes a gente mexe com coisa e fala, pô, mas você não tem medo de mexer? Eu falo, mesmo, deixa eu te falar, alguém tem que fazer. Então, eu tenho lidado muito com coragem, assim, de ir, de falar, de mostrar o que está errado, de tentar melhorar. Então, assim, eu acho que o que me conecta é o que... E aí eu vou para a parte da minha mãe, né? Porque meu pai é o trabalho e minha mãe é o que, assim, ela é minha guru, assim, né? Nos Legal. valores e tudo. Então, não desonrar, né? Assim, a educação que a gente teve e, de alguma forma, né? Tentar contribuir da melhor forma que a gente pode no local que a gente está. Legal. Né? Hoje eu tenho uma posição que eu consigo contribuir de uma forma, eu tenho que também me dedicar e conseguir atender as expectativas da classe a qual hoje eu represento. Muito bom mesmo. E, Rafa, você fala muito todo o trabalho, história e legado, né, de uma empresa familiar. E eu queria saber, assim, com a experiência de hoje, o que você diria pro seu pai, se fosse com a cabeça de hoje, ele há 45 anos atrás, o que você diria para ele? Diria que para ele
e que vai valer a pena, que no final vale a pena. A gente passou bastante coisa, é difícil trabalhar com pai, difícil trabalhar com família, mas a gente entende que no final é muito prazeroso e tudo vale a pena. Então eu diria para ele ser firme que lá na frente vai dar tudo certo. Com certeza. Eu fico muito, muito feliz por você ter trocado uma forma tão genuína e tanta informação boa pra gente conscientizar quem tá ouvindo sobre a reciclagem. E só pra fechar, pra descontrair, eu quero propor uma brincadeira. Vamos lá. Vai ser assim. Eu vou falar uma palavra e eu queria que você, com uma palavra, falasse o que aquilo significa pra você. Tudo bem? Vamos tentar. Coragem. Coragem? Começou difícil já. Tá pensando o quê? Que ia ser fácil? Coragem pra mim é a palavra do momento. Então, assim, coragem eu acho que é perseguir os valores. Em uma palavra talvez seja difícil, né? Valores. Não tem problema. Ou perseguir os valores. Show de bola. Família. A família é tudo, né? Trabalho. Trabalho também é tudo. É o trabalho e a família. Pra mim tá ali, ó, conectadinho. Três principais, né? Prosperidade. Prosperidade é o fruto do trabalho. Amigos. Amigos. O que eu vou falar dos amigos? Amigos, pra mim, são meus companheiros de jornada, né? São quem tá alinhado com os propósitos. Legado. Dividem os propósitos. Trabalho. Vocês estão vendo o quanto ele gosta de trabalhar, Não, né, é gente? trabalho, família, coragem. A gente não vai sair muito disso. Futuro. Futuro? Futuro é a família no trabalho. Muito bom, Rafa. Rafa, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Foi um prazer poder registrar essa nossa parceria, esse trabalho lindo que você faz todos os dias, que eu sei que você também levanta cedo, rala pra caramba. Um pouquinho. É um cara, pra mim você é uma referência da palavra coragem. Obrigado. Entendeu? Vai pra cima, mas sempre com amor, sempre com respeito ao outro. Eu queria te agradecer por ser essa pessoa inspiradora. Obrigado. E também agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje no nosso podcast, por ouvir sobre um tema tão importante que é a reciclagem. E eu espero que vocês tenham gostado assim como eu. Obrigada. Vou agradecer a Aline também pela parceria de tanto tempo. Agradecer pelo convite no podcast. Foi uma delícia a conversa. Estou sempre à disposição para o que puder contribuir. Espero que tenha sido um assunto gostoso e prazeroso aí para todo mundo. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a reciclagem, convido a visitar o nosso Instagram, que é o @guarulhossucatas, e o site da Guarulhos também, o guarulhossucatas.com.br. Também tem o YouTube. No YouTube tem bastante vídeo sobre como a reciclagem funciona, como a revalorização funciona, se você quer ser um reciclador, se você quer ser um parceiro. Tem muito material bacana também no YouTube. É legal dar uma conferidinha lá. É isso aí, e muito obrigado, junto. Viu? Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.